Bom, então vamos lá, pessoal. A gente vai estar repassando aqui o estudo sobre o nome do Eterno, né? A forma correta da pronúncia do nome do Eterno, né? Os irmãos que já sabem aí, que já pegaram comigo já as lives, sabe do que eu tô falando. Quem tá chegando agora aqui, que devido eu estar postando agora, né, no YouTube aqui, esses ensinamentos aqui, mas tudo isso daqui que eu já fiz aqui, ó, tudo isso daqui já foi passado na live lá no TikTok, então tem muita gente que já sabe, já conhece, e agora eu vou estar repassando aqui, porque aqui nós vamos ter mais tempo, né, vamos ter mais tempo para poder passar todo esse ensinamento aqui, esse conhecimento. Então tudo isso daqui que tá aqui, ó, essas informações aqui, tudo já foi passado na live lá no TikTok. Eu vou passar aqui agora, porque aqui a gente tem mais condições, né, de tempo, né? E os irmãos podem estar voltando aí, enfim, assistindo, pausando, para poder ter esse conhecimento melhor. Eu tenho aqui os nomes, tá? O verdadeiro nome, né, do nosso Criador, que é Ial. Por aqui. Então temos aqui, ó, o nome dele é Ial e o nome do seu filho é Yalcha, né? O verdadeiro nome do nosso Salvador. Então eu vou passar todo esse ensinamento aqui para os irmãos poderem conhecer melhor como que faz a transliteração aqui, ó, de forma correta, tá certo? E como é que a gente chega nesse termo aqui, que o nome do nosso Salvador é Yalcha, tá? Então os irmãos acompanham aí. Aqui no programa eu vou estar colocando... Aqui no programa eu vou estar mostrando para os irmãos como que faz, então, essa transliteração. Então todas essas informações que tá aqui, a gente vai estar repassando ponto a ponto para poder os irmãos chegar no entendimento, conforme eu já passei lá no estudo, na live, no TikTok, tá certo, pessoal? Então acompanha aí para vocês poderem entender de forma mais clara, tá certo? Tudo que a gente está ensinando aqui, o que já foi ensinado lá, eu vou ensinar aqui agora, partindo do início aqui, no passo a passo, no ponto a ponto. Eu não sei, provavelmente essas aulas aqui vai dar em torno de 10, 15 aulas, porque eu vou repartir ela, não vou soltar uma aula de 1, 2, 3 horas direto, porque senão vai ficar muito comprido, muito longo aqui, muito extenso o vídeo, né? E fora que também tem que editar, então dá muito trabalho isso daí. Então eu vou cortar ela em pedaços, e até mesmo para ficar melhor aí, para os irmãos poderem compreender melhor. Beleza? Então, pessoal, vamos lá então. Aqui a gente tem o tetagrama, ó, e a gente tem aqui os formatos, né? Esse daqui, ó, esse primeiro aqui, a gente chama ele de paleo hebreu, né? Ou paleo hebraico, tá? Aqui embaixo a gente tem o hebraico moderno. Aqui a gente já tem a transliteração do hebraico para a nossa língua, tá? O formato que a gente escreve. E aqui a gente tem a pronúncia do tetragrama. Então, como que nós chegamos a esse entendimento aqui? Eu vou mostrar para os irmãos tudo dentro da própria escritura e vou mostrar para os irmãos como é que faz essa transliteração aqui de forma correta, tá certo? Para que os irmãos possam entender melhor tudo isso daqui. Então, antes da gente entrar aqui na pronúncia, na transliteração, no formato de escrita e tudo mais, os irmãos precisam entender por que houve essa mudança, como que houve, né, essa mudança, e por que houve. Então, vou colocar assim, ó. Eu vou deixar assim por enquanto, só para os irmãos entenderem. Perdão, irmãos. Então, vamos lá. Os irmãos que já conhecem aí, que já me acompanha há bastante tempo lá no TikTok, já sabe, já conhece, já sabe como que faz. Mas os irmãos que estão chegando agora e que não conhecem ainda, vai aprender então como que é o formato correto, para você não errar mais e não chamar o nosso Criador por outros nomes. Aí tem gente que fala assim, mas ele tem 72 nomes, né? 72 nomes. Tá aqui, ó. Ele tem 72 nomes. Eu vou mostrar para os irmãos que esses 72 nomes aqui, nenhum desses nomes aqui atribui o nosso Criador. Nenhum. Ele vai dar vários... Deixa eu ver aqui. Olha aí. Ele vai dar várias formas de pronúncia, mas não vai arremeter ao nome do Eterno, tá certo?
É para os irmãos entenderem melhor. Então tem gente chamando ele de Jeová, de eu, de Eua, de Deus, de Senhor, de Jeová. Chama de tudo que é nome, menos o nome correto dele. Tá aqui, ó, 72 nomes, cada um com o seu formato. Ó, 72 nomes. Tá aqui, ó, os números, as numerações. E no final dela, essa apostila aqui, deixa eu mostrar para os irmãos. No final dela, vocês vão ver aqui, ó, 57. E até o final dela aqui, ó. Aí, ó, 72 nomes. Tá certo? Todos eles aqui não vai arremeter ao nome correto. Eles pegam um pedaço do tetagrama e vai criando, vai pondo, vai acrescentando no tetagrama. Aqui, ó. Vai acrescentando, vai tirando. E não é isso, tá? O formato correto não é esse aqui, ó. A gente tem que entender de uma vez por todas para que não haja erro, tá? Na transliteração do nome dele. Tá bom, meus irmãos? Então, vamos dar prosseguimento aqui à aula. Antes de nós começar aqui, eu quero já deixar bem claro, os irmãos que estão aprendendo isso daqui, entende como que é que faz a transliteração, aprende e não esquece mais. Aquelas pessoas que vêm muitas vezes com má fé e cria aí seus comentários aí de afronta, simplesmente vai ser apagado, tá certo? Não vai haver resposta, simplesmente vai ser apagado e não vai ter resposta. É somente o que eu queria comentar. Agora, aquele que quiser comentar em cima desse assunto aqui, que querer aprender mais, aí a gente vai dar atenção, tá certo? Então acompanha aí. Iau, o verdadeiro nome do nosso Criador. Iauxa, o verdadeiro nome do nosso Salvador. Há mais de 700 anos antes do Filho do Eterno vir a este mundo, foi feita uma pergunta. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? Provérbios capítulo 30, versículo 4. Aqui o autor lança um desafio, né? O de descobrirmos qual é o nome do Eterno e o nome do seu filho. Para muitos crentes hoje, essa é uma pergunta fácil de ser respondida. Muitos diriam, o nome do Pai é Deus. Outros diriam, é Jeová. E que o nome do seu filho é Jesus. Mas isso é um grande engano, pois nenhum destes nomes são verdadeiros. Pelo contrário, são nomes de ídolos criados pela Igreja Católica. Quando o autor de Provérbios fez a pergunta, ali fica claro que não será qualquer pessoa que saberá qual é realmente o nome do Eterno e o do seu Filho. Então, por este versículo, nós podemos ver que Satanás faria de tudo para apagar o nome do Pai e o nome do seu Filho das Sagradas Escrituras. E que não seria somente o nome do Pai que cairia no esquecimento, mas também o nome do seu Filho. E nós podemos observar que aqui o Filho ainda não tinha vindo à terra, mas mesmo assim, a profecia mostra que o seu nome também seria quase apagado da face da terra. Satanás não queria apagar somente o nome do Pai da face da terra. Ele queria apagar também o nome do Filho, conforme Provérbios, capítulo 30, versículo 4. Já em Jeremias, capítulo 11, versículo 19, diz: Eu era como um manso cordeiro, que é levado ao matadouro, porque eu não sabia que tramavam projetos contra mim, dizendo: Destruamos a árvore,
aqui se refere à pessoa. Com o seu fruto, aqui se refere ao nome. A ele, cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Aqui nós vemos que o projeto de Satanás era apagar o nome do Pai e do Filho da face da terra. Portanto, você que está aí me ouvindo, me assistindo, largue tudo que você aprendeu dentro desse sistema de erro, que são denominações, largue toda a sua religiosidade de lado. Se você quiser aprender realmente qual é a verdadeira pronúncia do nome do Eterno, e prepare o seu coração para a verdade que lhe será revelada através desse conhecimento. E o meu conselho aqui é que você busque a verdade de todo o coração, pois a nossa libertação só pode ser alcançada através da verdade. Muitos crentes são covardes e não querem a verdade, mas os covardes não herdarão o reino dos céus. É lamentável que a maioria dos crentes não saiba hoje qual é o nome do Eterno e o nome do seu Filho. É lamentável que a massa do cristianismo não está nem um pouco preocupada em saber qual é realmente o verdadeiro nome do Criador e do seu Filho. E o pior é que esses líderes, com seus membros, pensam que há libertação no nome de Jesus. Isso é um grande engano, pois o nome Jesus é falso e blasfemo, e foi justamente criado para fazer com que o povo do Eterno permaneça no engano. Este não é o nome que o Eterno deu ao seu Filho. Pelo contrário, esse nome vem da Igreja Católica Romana. E além do mais, as Escrituras são bem claras. Não existe salvação em nenhum outro nome. Nome e não nomes, a não ser o nome verdadeiro, conforme Atos capítulo 4, versículo 12. Então vamos ver o que está escrito em Atos capítulo 4 e o versículo de número 12. Então tá aqui, pessoal, olha só. Conforme Atos capítulo 4, o versículo de número 12, diz assim, ó: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Isso daqui é Atos capítulo 4, versículo 12. Nenhum outro há salvação. Tá vendo? E nenhum outro nome, e não nomes. Então a gente está buscando isso daqui. Qual é o nome? Qual é o verdadeiro nome? Tá? Então vamos aprendendo aí para a gente poder entender. Pois ninguém pode pôr outro fundamento nome, além daquele que o Pai já colocou. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 ao 11. Vamos ler o que está escrito lá. Então aí a gente vai ver aqui, segundo a graça de Deus, ó, que me foi dada, pus eu, como sábio, arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele, olha só. Então aqui Paulo está dizendo que ele já colocou um fundamento. Tá vendo? Ele já colocou um fundamento. Então vamos lá. Portanto, a pergunta é: se o nome Jesus não é o nome verdadeiro do Salvador, qual é então o seu nome? Antes de respondermos qual é o nome verdadeiro do Mashiach, primeiramente vamos provar que o nome Jesus é falso e blasfemo. Então, vamos lá, pessoal. Vou entrar aqui no programa. Eu já tinha feito essa aula aqui lá nas lives, no TikTok. Já tinha mostrado tudo para os irmãos, mas eu vou mostrar aqui agora os nomes, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Como ele tá bem
Aqui tá tudo junto, então a gente vai ter que pegar aqui e dar um jeito de levar para outro lugar. Então eu gosto de fazer assim com esse programa porque aqui ele é mais fácil, tá? Então eu vou pegar aqui, ó. Vou colocar todos esses nomes aqui. Colocar todos esses nomes aqui para cá, ó, que a gente já tinha estudado ele já. Eu tô só repassando aqui para os irmãos poder compreender melhor, ter uma compreensão melhor. Tá certo? Vamos ver aqui. Tirar isso daqui que eu já tinha falado sobre isso também. Aqui, deixa eu apagar. E é isso aqui, ó, que a gente tá estudando. Vou subir mais aqui. Pronto. Aí aqui agora a gente vai ver, ó. Esses nomes aqui são os nomes, né, que foi dado para a igreja. Então, eu vou mostrar para vocês. Qualquer dicionário que você colocar aí vai estar, deixa eu colocar aqui. Qualquer dicionário que você colocar aí vai dar esse significado aqui, ó. Esse aqui, gente, ó. Esse. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Olha aí. Então, qualquer dicionário que vocês colocar aí, o nome Jesus, vocês vão ver ele dessa forma aqui, ó. Jesus, tá? Ele foi colocado dessa maneira aqui, ó. Jesus. Só que antes desse nome aqui, ele não era Jesus, tá? Não era Jesus. Então a gente vê aqui, ó, a letra J, ela só vai nascer em 1520 ou 1525, por aí. E junto com a letra V, tá? Por que eu tô falando isso? Porque os irmãos vão entender bem como que nasce aí o nome Jesus. Aqui a gente tem alguns formatos dele. Primeiro em grego, né? Depois em hebraico, aliás, em latim, e aí vai. Então se você pega esse nome aqui, esse sus, em hebraico, ele vai dar o sentido de porco, de cavalo. Sus, se você pegar ele em latim, ele vai dar o sentido de porco. É exatamente isso que você está ouvindo, tá? Aqui, ó, sus, em hebraico, é cavalo, e em latim é porco. Aí ele coloca aqui, G-O-I-E, que é Iesu, é isto é, ou seja, tá? Ou seja, porco, ou isto é, porco. Vou mostrar para vocês aqui. Então esse nome aqui, ele começa com uma corrupção essa dado lá em Daniel, quando ele mostra que foi feito como que se diz? Foi feito uma blasfêmia no templo, né? Antíoco Epifanes pega um porco e sacrifica ele no altar. Vou mostrar aqui para você. Então tá aqui uma imagem, ó. Antíoco Epifanes, né? Aqui ele sacrifica um porco no altar dentro do templo. Então aqui ele já estava se referindo àquilo que iria acontecer. Olha, lá em Daniel está escrito isso daqui. Quando ele sacrifica um porco no altar, e então ele tira o sacrifício contínuo, que era o sacrifício de pombo, de cordeiro. O sacrifício contínuo ele tira, ele abomina, ele entra na cidade de Israel, destrói o templo, destrói tudo, e aqui ele sacrifica um porco. Ó, ele colocou um porco no lugar do sacrifício contínuo. Aqui já está dizendo que foi trocado o sacrifício contínuo e no lugar foi colocada uma oferta nojenta. É bem assim que ela diz. Bom, então temos aqui, ó, no livro de Daniel, no capítulo 11, né, onde ele vai retratar uma visão que ele tem lá, né, dos monstros, de um atrás do outro, vindo, devorando e tal, e ele fala sobre o pequeno chifre que cresceu aqui, ó, e ele falava várias palavras de blasfêmia, e aqui ele está mostrando tudo direitinho. No livro de Daniel, capítulo 11, retrata bem essa história, né, de Antíoco Epifanes, né, o protótipo do anticristo, né. Por ora, basta dizer que esse foi um rei da dinastia Seleucida,
e Síria, que perseguiu os judeus de Jerusalém e da Judéia. Trata-se de um rei de cara feroz, descrito no versículo 23. Esse monarca cometeu tantas atrocidades contra o povo de Ial que muitos o veem como um tipo de anticristo, tá? Então nós temos aqui uma tipologia daquilo que ele fez, tá? Ele teve até a sua própria moeda, tanto que ele foi tão assim, sei lá, dominador, né? Eu posso dizer esse termo aqui, que ele teve sua própria moeda aqui com a sua face, né? Então ele sai do poder e coloca, ele deixa outra pessoa no poder, dominando os judeus, e ele fica em cima dominando os judeus. Essa história depois eu vou estar levando mais adiante, onde eu vou estar ensinando os irmãos falando sobre Antíoco Epifanes, contando toda essa história com mais detalhes, né? Então se você vir aqui no livro de Daniel, ó, capítulo 11, vai estar aqui, ó, mas eu, tá? Ele vai contar toda a história aqui, ó, toda a história aqui dos acontecimentos, do que aconteceu lá na época, da visão que ele teve, e realmente isso aqui aconteceu, tá? Então tá aqui a história todinha, ó, capítulo 11, e todo o relato de como foi que se deu, aqui, ó. Ele teve a visão, tá certo? Ele teve a visão onde um carneiro vai e mata um outro animal, enfim, ele vai falando aqui. Então, não é esse termo que eu quero entrar somente na parte onde ele sacrifica o cordeiro, ele sacrifica um porco, aliás, no altar, e ele tira o sacrifício do cordeiro. Então ali ele cometendo uma blasfêmia, né? Cometendo uma blasfêmia violenta contra as coisas do Eterno. Então aqui a gente já pode ver Daniel tendo uma visão e mostrando o que iria acontecer, né? O sacrifício, isso aqui é chamado de abominação da desolação. No próprio livro de Daniel aqui, você vai ver, você lê todinha a história aqui, eu quero só mostrar para vocês aonde é que está escrito isso, tá? Os irmãos poderem entender e ver aqui que realmente houve essa história, tá aqui, ó, ele vai contar todinho. Houve essa história e como que se deu. Então depois a gente vai estar entrando nesses termos aqui, e aí vocês vão ver que realmente aconteceu, tá aqui o chifre, ó, o chifre pequenininho, e aqui simbolizando ele, tá certo? Então tá aqui também, se os irmãos quiserem colocar aí no Google, ó, você vai escrever assim, Antíoco Epifanes, e aí ele vai mostrar muita coisa, assim, ó, muito conteúdo a respeito dele. Aqui, ó, Antíoco Epifanes, em 1919, Ellen White, ela conta aqui falando sobre os macabeus, que foi os macabeus quem livrou, né, o povo judeu da mão desse tipo de anticristo, posso assim dizer, né? O mais interessante aqui é o que ele fez, né? Aqui, a parte onde que ele tira o sacrifício contínuo, e aqui ele sacrifica um porco, tá vendo? Ó? Um porco no altar. Então ele coloca um porco. Isso daqui foi justamente para mostrar o quanto ele era. O nome Antíoco era Antíoco Epimanes, que significa louco, tá? Maluco, doido, desvairado. É esse tipo de tradução para o nome dele, tá? Antíoco Epimanes. Depois ele passa a se chamar Antíoco Epifanes, mas é por conta das orientações de tradução, tá? E aí ele vai se chamar aqui Antíoco Epifanes, mas dá o mesmo sentido. Antíoco, ele era irmão de Seleuco. Então assim, eu não quero entrar muito nessa parte, que é só para os irmãos poderem entender, tá? Toda a história. Então tá aí, ó. Eles roubam, eles saqueiam, eles destroem tudo, matam as pessoas, destrói tudo, e aí ainda por cima entra dentro do templo, e ali ele comete a maior das abominações, que é chamada abominação da desolação. Ele tira o sacrifício, coloca um porco no lugar, já dando uma tipologia do que iria acontecer, né, com o Mashiach. Então vamos entrar aqui, voltar para o estudo, para os irmãos poderem dar continuação aqui naquilo que a gente está estudando. Então vamos lá, gente, entrando no nome do Eterno, que depois eu vou trazendo para cá, vou trazer aqui o nome do Mashiach, por que que tá Jesus, por que que tá isso daqui, vou mostrar tudo para vocês certinho, para vocês entenderem melhor.
tudo começou com o nome Jeová, que no português ficou Jeová. A origem do nome Jeová é corrupta, pois vem de um ídolo. Vejamos a origem de tudo. Havia um ídolo em Israel, né, que era adorado como Adonis. E este ídolo se originou a palavra Adonai, que significa Senhor. Vamos lá ver. Então tá aqui, se a gente colocar no Google aí vai aparecer muita informação a respeito desse jovem aí. Isso era um jovem, né? O mito de Adonis, ou Adonis, na mitologia egípcia e grega. É um conto tão antigo quanto o tempo. É uma lendária história de amor que combina a tragédia e a morte, por um lado, e a alegria de volta à vida do outro. A história de Adonis, incrivelmente bonito, né? Ele era adorado por sua beleza, e a sua amante deusa Afrodite, originalmente remotas civilizações antigas de um Oriente Próximo. Era popular entre os macabeus, entre os cananeus, aliás, e muito conhecido do povo da Mesopotâmia e do Egito. Embora referido por diferentes nomes em cada civilização, é a lenda do deus da beleza, que enfrentou a morte quando ele era jovem, mas voltou à vida por causa da sua amante Afrodite. O mito tem sido uma fonte de grande inspiração para muitos poetas, artistas e historiadores, levando ao seu uso generalizado como tema principal em produções literárias e intelectuais. Se a gente for buscar algo aqui, a gente vai ver aqui, eu tenho o artigo dele completo aqui, ó, Adonis, e depois ele passa a se chamar Adonai. Vocês, quando falam Adonai, estão se referindo a esse ser aqui, ó, Adonai, aqui, ó, Adonis, no grego, tá aí, ó, o deus Adon. Então, tudo vai se originar a partir desse ídolo aí, ó, tudo. A gente vai ver agora aqui aonde é que ele entra, tá? Vamos ver aqui onde é que ele entra. E se os irmãos colocar aqui no Google, ó, vai aparecer aqui, ó, Adonis, o ídolo de Jesus, tá vendo, ó? Vocês vão ver aqui muita coisa referente a ele, ó, um jovem aí de grande beleza e, enfim, é onde que a gente vai entrar aqui, ó, tá vendo? É onde que a gente vai entrar aqui a sua introdução no meio do tetagrama. É onde que começa toda a deturpação, é aí, ó. Tá aqui o Adonis, e a gente vai ver então toda a deturpação aí entrando através desse nome, tá certo? Continuar aqui a leitura. Então, vemos que a origem de tudo havia um ídolo, né? Havia um ídolo em Israel, Adonis, né? E deste ídolo se originou a palavra Adonai, que significa Senhor. O nome Jeová se originou deste ídolo. Então, vejamos como tudo começou. Presta atenção. Eu vou tirar daqui porque a gente vai voltar para poder refazer tudo isso daqui. Eu vou tirar aqui então, presta atenção. Vou colocar aqui ó, na parte que a gente já havia feito isso daqui, mas eu vou entrar então aqui novamente. Deixa eu tirar algumas coisas aqui, porque isso aqui também são coisas que a gente vai estar vendo. Depois aqui a gente vai estar revendo isso tudo aqui, ó. Para os irmãos poderem pegar a compreensão aí no formato mais completo. Deixa eu descer aqui. Eu vou voltar aqui. Pronto, agora aqui ficou legal. Então a gente tem aqui, pessoal, olha aí. A gente tem aqui, ó, o nome, o tetagrama, aliás, tá aqui o tetagrama já transliterado para nossa pronúncia, para nossa língua. E aí ele vai entrar aqui agora o nome Adonis no tetagrama. Mas antes disso,
Eu vou mostrar para vocês agora como é que se translitera o nome, e aí é onde que foi ocultado. O nome dele está aqui, ó, em hebraico, hebraico moderno, e o nome aqui em paleo-hebreu. Presta atenção aí, meus irmãos. Quando a gente pega aqui o tetagrama, ó, só um minuto. Aqui, ó, quando a gente pega aqui, ó, o formato dele, ele tá aqui, ó. Esse é o meu nome eternamente, ó, nome, não nomes. Tá vendo? Nome, eternamente. E assim serei lembrado de geração em geração. Êxodo capítulo 3, versículo 15. O nome que ele está se referindo aqui é o nome que ele deu para Moisés, que foi desse formato aqui, ó. Nesse formato que ele deu para ele. Tá? Então ele disse, ó, meu nome é Iau. Eu vou mostrar para vocês aqui que o nome é Iau. Então nós temos aqui, ó, o Proto-Canatita, 1400 antes do Mashiach. Temos aqui, ó, o Ciro-Fenício, tá? 1100 anos antes do Mashiach. O Paleo-Hebreu, 1000 anos antes do Mashiach. E o Hebreu aqui, 300 anos antes do Mashiach, que aqui já é o aramaico, né? O chamado hebraico moderno, mas aqui é o aramaico. Depois desse nome aqui, vai entrar um outro, depois desse formato aqui, vai entrar um outro que é o hebraico massorético. Então a gente tem que entender tudo isso daqui para a gente poder chegar num acordo, senão não vai chegar e vocês vão ficar perdidos aí chamando o nome do Eterno aqui, ó, de Jeová, de Adonai, de Yahvé, de não sei o que lá, e não vai achar o nome no formato correto. Eu costumo me apegar no paleo-hebreu, gosto de me apegar nele porque ele é o formato mais fiel. E quando eu uso o hebraico aqui, o hebraico eu gosto de usar o hebraico moderno, mas sem os massoréticos. Eu vou mostrar tudo para vocês isso daqui direitinho para vocês poderem entender. Então aqui nós temos, ó, todos esses símbolos aqui, eles possuem o mesmo valor, tá? O mesmo valor, o mesmo sinal, tá? A mesma fona, tá? Possui a mesma fona. Embora eles tenham um formato diferente, mas todos aqui vai representar a mesma coisa, tá certo? Lembrando que o hebraico a gente escreve da direita, tá? Da direita para a esquerda e vai descendo, da direita para a esquerda e vai descendo. E a gente escreve da esquerda para a direita e vai descendo, da esquerda para a direita e vai descendo. Então, para não confundir isso. Então, aqui nós temos 4 vogais, 4 consoantes, aliás. Nós temos aqui 4 consoantes, tá? 4 consoantes, ó. Yud, Rai, Vav e Rai. Yud, Rai, Vav e Rai. Yud, Rai, Vav e Rai. Ele não vai mudar. Yud, Rai, Vav e Rai. O nome, ele não pode ser mudado, tá? Você chama João, você vai chamar João em qualquer lugar do mundo. Você não vai chamar João em outro país, você vai se chamar Roberto. Não existe isso. Não tem como, tá? Então a gente tem que aprender isso daí de uma vez por todas. Se a gente colocar um sinal massorético aqui, o nome vai ser mudado, vai ser transformado em outra coisa, aí você não vai achar mais formato para poder colocar aqui o nome do Eterno de forma correta. Eu vou mostrar isso daqui para vocês no alfabeto. Então aqui nós temos os formatos dele, conforme o seu tempo, né, o seu ano de escrita, tá? Tudo certinho. Tudo leva a crer que o nosso Mashiach já falava esse formato aqui, ó. Usava esse formato aqui, que é o formato aramaico hebreu moderno, tá? Vamos lá, então. Aqui a gente tem já o tetagrama, tá certo? A gente tem o tetagrama. E eu vou ensinar vocês agora como é que se translitera aqui, ó, o formato dele para um formato mais correto. Mas a gente vai estar entrando na próxima aula, tá? Para não ficar muito extenso esse vídeo aqui. Então não perde a próxima aula. A gente já vai entrar agora com o formato dele. Vamos trazer aqui o alfabeto, tá? E vamos colocar tudo certinho aqui, os pingos nos i, e eu vou ensinar aos irmãos como é que se translitera e por que o nome dele foi mudado, foi modificado, foi acrescentado e foi feito toda essa mistura aí. Tá bom? Então não perde. Segunda aula aí, vamos dar início já à transliteração do nome dele e dando continuidade aqui ao formato de como que se usa a pronúncia correta, beleza? Não perde então, pessoal, já. Vamos para a próxima aula aí.